todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do AlumaCast. Para quem não me conhece, meu nome é Camila Martim Massutani, sou ginecologista e obstetra formada pela USP e fundadora da Clínica Lumia. E vocês sabem do nosso compromisso em cuidar da saúde da família como um todo. E por isso a gente trouxe um tema de extrema importância, que são os cuidados com a saúde bucal da criança. Trouxe duas convidadas muito especiais aqui hoje. Uma, a nossa pediatra, a doutora Vanessa Tirloni, que faz parte da Clínica Lumia, e a doutora Thalita Prates, que é odontopediatra, dos meus filhos, inclusive. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Então, oi pessoal, tudo bem? Obrigada, Camila, obrigado pelo convite de novo. Então, eu sou Vanessa Tirloni, sou pediatra, sou neonatologista também e muito obrigada pelo convite de hoje. Olá a todos, estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada pelo convite. Meu nome é Thalita Prates, eu sou odontopediatra, sou formada e mestre em odontopediatria pela USP e atendo aqui em São Paulo, capital, gestantes realizando pré-natal odontológico, crianças, bebês e pacientes pediátricos especiais. E é uma alegria estar aqui hoje com vocês. Eu acho que é um tema muito importante, porque eu acho que não tem nenhum pai, nenhuma mãe que não tenham dúvidas, né, sobre os cuidados com a saúde bucal da criança. Eu acho que é uma coisa que preocupa a todos. Então, trazer informação correta e de qualidade é sempre o nosso compromisso. E eu queria perguntar para a doutora Thalita quais são as dúvidas mais frequentes, as preocupações mais frequentes em relação ao cuidado com a saúde bucal da criança. A primeira pergunta que gera mais dúvida é em que momento, né, eu devo levar o meu filho, o meu bebê, na primeira consulta. Caso essa mãe não tenha realizado o pré-natal, a primeira consulta ela deve ser realizada antes mesmo do nascimento do primeiro dentinho. Porque mesmo sem dente, a gente já consegue passar uma série de orientações relacionadas aí ao bom desenvolvimento do bebê, relacionadas aos bicos artificiais, o impacto, né, no desenvolvimento, se higieniza ou não a boquinha do bebê antes do nascimento do dente. Nós conseguimos, inclusive, avaliar a relação dos rodetes gengivais, dessa base óssea, se está ou não alterada. Então, tem muita coisa a ser abordada mesmo mesmo na ausência de dentes. Então, essa é uma das primeiras perguntas, né? E a questão também relacionada ao flúor. Uso pasta de dente com flúor ou sem flúor? É a pergunta mais comum, né? Depois do nascimento do primeiro dente. E pode falar o que vocês acham sobre isso. Agora vocês deixaram a dúvida aqui pra gente, não tem jeito. Acho que as últimas recomendações, né, da Academia Americana de Pediatria, Sociedade Brasileira de Pediatria e da Sociedade Brasileira de Odontopediatria também, né? Sim. É que a escovação seja feita com uma pasta fluoretada que tenha pelo menos 1000 ppm de flúor. Isso, 1000 ppm de flúor. Antigamente era muito controverso, né, essa orientação, com base nos medos, né, da ingestão, né, do flúor, tem a ingestão, a toxicidade crônica e aguda. Mas hoje já tem uma série de estudos mostrando o embasamento que, sim, esse flúor é importante, essa escovação diária, esse contato com o flúor diário, para prevenir lesões de cárie. E que, se usado na quantidade correta de pasta e a quantidade de vezes diária, é seguro, sim, e o bebê vai receber benefícios. E o que gera muita dúvida é que, infelizmente, ainda existe no mercado pastas com uma menor concentração de flúor. E também tem pasta sem flúor. Sem flúor. Inclusive, tem uma super propaganda. Fala, sem flúor, é ótimo para o seu bebê. Eu acho que por isso a gente tem tanta preocupação de trazer essas informações aqui, porque eu acho que tem muitas coisas que têm muito apelo comercial e, eventualmente, nós somos seduzidos, né, por esse tipo de informação. Então, quando a gente realmente explica e coloca, né, o que é adequado, a gente pode estar trazendo benefícios para um monte de gente que nem sempre tem acesso a profissionais tão boas, né, assim, como vocês que estão aqui hoje. Então, é um privilégio, sabe? E é a atualização, né? Então, não é de muito tempo. Antigamente, de fato, era super controverso. A indicação era, antigamente, usar sem flúor. Então, e aí a gente tem, talvez, a questão de que tem pastas para um público voltado para o veganismo e tudo mais, e aí são pastas que, de fato, também não tem flúor. Então, tudo isso a gente precisa sempre conversar durante a consulta e
como rotina, a maioria né, das mães dos bebês sempre passam em consulta com o dentista durante o pré-natal. Então, eu geralmente encaminho o bebê pro odontopediatra no nascimento do primeiro dente, que é a grande nasceu o dente, e agora? Daí agora a gente vai ter um odontopediatra para chamar de seu, para acompanhar todo o desenvolvimento no nascimento de todos os dentes. E a questão da pasta sem flúor, eu acho que é válido, né, falar que existe sim a indicação para ela. Então, em que momento se indica a pasta sem flúor? Para enviar para a escola, porque é onde a criança não vai ter uma supervisão ali direcionada, para ficar, né, com outras pessoas que não sejam os responsáveis. Eu acho que é válido que seja uma pasta sem flúor. E para quando a criança for escovar sozinha, porque é importante esse incentivo para estimular a coordenação motora fina, estimular a autonomia da criança. Então, nessas situações pontuais, eu indico, sim, a pasta sem flúor. Mas a com flúor também é importante, claro, sempre supervisionada, fora do alcance da criança e na quantidade correta de acordo com cada faixa etária, né? E lembrando que o flúor não é a salvação, né? A doença cárie é uma doença muito comportamental. Ela é uma doença açúcar biofilme dependente. Não adianta a gente ter o contato com o flúor se não tem, né, o controle da ingestão de açúcar, né, da sacarose. Então, reforçar também, né, esses cuidados, a alimentação. Claro que até 2 anos... Nada de zero açúcar, hein, pessoal, por favor. As pessoas estão em sintonia ali, isso que é bom, né, gente? E Vanessa, conta pra mim, nessa fase que muitas vezes eu assim, lógico que no mundo ideal, né, a gente levar realmente para o odontopediatra antes do surgimento do primeiro dentinho, mas a gente sabe que a dinâmica do começo é uma dinâmica muito intensa, né, de muita adaptação da família, que muitas vezes, às vezes não consegue mesmo levar, né? E, então, dessas situações, como você orienta esses cuidados, né, antes do surgimento do primeiro dentinho? A gente sabe que para os bebês que têm o aleitamento materno exclusivo, a gente não tem nenhuma indicação de fazer limpeza da cavidade oral. Então, antes do nascimento dos dentes. E aí tem mais uma controvérsia, porque a gente gosta aqui de uma polêmica, que é e quem toma fórmula? E quem complementa a amamentação? Ou quem faz o aleitamento artificial? Para esses bebês, também não tem uma literatura que fala, sim, precisa limpar a boquinha sempre. Não precisa limpar nunca. Então, geralmente, o que eu costumo orientar e o que, né, as sociedades recomendam é que para limpar o saburro, que é aquela coisa espessa que fica na língua ou dentro da bochecha, aí sim, se tiver a presença do saburro, deveria higienizar ou com um paninho, né, ou com uma gaze e água filtrada, e aí limpa dentro da boca e a gengiva e bochecha. Mas, na ausência de saburro, não seria obrigatório fazer essa limpeza oral, pelo menos até os 3 meses. Aí, a partir dos 3 meses, até o nascimento do primeiro dente, a gente pode, pelo menos uma vez por dia, não muito mais do que 2, eu acho, porque precisa ter uma dinâmica e precisa ser uma coisa que o bebê vá tolerando, só para ir tirando aquela sensibilidade de mexer na boca do bebê. E, Thalita, fala um pouquinho desse impacto, né, em relação à amamentação, nesse cuidado inicial com a boca do bebê e, eventualmente, na ausência de um aleitamento exclusivo, como você trabalha isso? No sentido de higienização mesmo, de cuidado. Tá. Então, eu, né, concordo, né, com a doutora Vanessa. Não há evidências robustas que indiquem a higienização da boca do bebê dêntulo sem nenhum dente. Não justifica a prevenção de cárie futura. Então, a conduta é muito baseada, né, na conduta individual de cada profissional. Qual que é a minha orientação? Os bebês em amamentação exclusiva, é importante, né, não ficar limpando, especialmente nos 3 primeiros meses, por conta da proteção do leite materno, né, imunoglobulinas que ficam ali na boquinha do bebê. Já os bebês que fazem uso de fórmula, é importante, né, ir limpando, mas pelo menos uma vez ao dia. Para quê? Qual que é a finalidade dessa limpeza?
para os responsáveis começar a acostumar com a manipulação da boca do bebê. Então, já vai ser um preparo para a introdução lá na frente da escova, para o bebê ir acostumando com a sensação de boca limpa e para ir criando uma rotina, né? Uma sequência de atividades, para que, quando chegar a hora da escovação, não seja algo novo, não seja algo que desperte, né, um receio tanto da família como do bebê. Tá? Então, essa é a minha orientação. Ótimo. E ainda nesse contexto de amamentação, né, antes da gente avançar para as próximas fases, eu queria que você falasse um pouco em relação à amamentação e a formação mesmo dessa parte orofacial, né, do bebê. Como a gente pode trabalhar isso? Tá. Né, quem me conhece sabe que eu sou uma super defensora da amamentação. A amamentação, ela é o primeiro aparelho do bebê, né? É o seio da mãe que vai promover os primeiros estímulos de crescimento, especialmente aqui da mandíbula. E por quê, né? Nenhuma indústria conseguiu reproduzir o estímulo que a amamentação proporciona. Porque o bebê, para ele ordenhar o leite materno, ele faz movimentos que são completamente diferentes da sucção da mamadeira. E, com isso, gera um estímulo de crescimento dessa mandíbula, além de todo o estímulo em toda a musculatura que vai receber esse preparo para lá no momento da apresentação dos alimentos. Então, a atividade muscular é outra, amamentação versus bicos artificiais. Postura de língua é completamente diferente. Então, para o bebê ordenhar o leite, essa língua vai para frente e sobe, e o bico, a mamadeira, a língua tem que ir para trás e para baixo. Então, são mecânicas completamente diferentes e que vão gerar crescimentos diferentes. Os bicos artificiais, né, um crescimento muito deficitário, uma hipotonia muscular, alterações, né, na oclusão, nas funções de fala, deglutição, respiração. E já a amamentação já favorece todo esse desenvolvimento. Já começando pela respiração, né? O bebê que amamenta no peito, essa boca fica totalmente acoplada e reforça essa respiração pelo nariz. Então, assim, eu acho que é importante a gente passar esse tipo de informação, mas a gente sabe que tem algumas situações, e a gente vivencia isso no consultório, que às vezes não é uma escolha materna, muitas vezes, né? Não é nenhuma decisão, é preciso introduzir fórmulas, né? E eu queria que as duas falassem um pouco a sua visão, né, como pediatra, odontopediatra, qual a melhor forma disso acontecer? Quer falar um pouquinho, Vanessa? Eu acho que quando a gente introduz a fórmula, a gente sabe que é um desafio, porque toda mãe quer amamentar, né, tem o desejo de conseguir amamentar exclusivo, mas a gente tem casos específicos em que, para a saúde do bebê, é preciso que a gente introduza o complemento. A fórmula, se o bebê ele consegue mamar no seio, a gente pode fazer por relactação, por exemplo, que é uma maneira da gente manter o estímulo no seio, manter toda essa parte de treinamento muscular, estímulo do crescimento ósseo, e aí a gente consegue, ao mesmo tempo que ele extrai o leite materno, ele complementa junto, e a gente consegue manter todo esse estímulo. Obviamente, casos pontuais e indicações específicas de mães que não podem amamentar. Então, nesses casos, a gente vai, com certeza, usar aquilo que for o mais fácil e que se adaptar melhor à rotina da família. Pode ser uma colher dosadora, pode ser a mamadeira. E a gente tem que ver, na realidade daquela família, o que se adapta melhor. Isso não quer dizer que este bebê que mamou, por exemplo, exclusivamente na mamadeira por algum motivo específico, que ele vai ser uma criança que vai ter dificuldade para comer. Está condenado. Nada. Sem radicalismo. Isso, exatamente. Por favor, né? Então, para quem precisa, Sem a gente pânico. sabe que vai dar tudo certo. A criança vai conseguir comer. Não é toda criança que mama mamadeira que é um respirador bucal. Então, a gente entende que o aleitamento, obviamente, é a nossa primeira escolha, é a nossa bandeira. A gente quer que toda criança, se puder, mame exclusivamente no seio, mas a gente tem que entender que, pontualmente, algumas famílias não vão poder ou não vão conseguir exercer dessa maneira.
É porque é muito cultural, né? Infelizmente, assim, as bonecas já vêm acompanhadas pela mamadeira e pela chupeta, né? Isso é verdade. Então, assim, é muito difícil. E a mamadeira já faz, de certa forma, parte do enxoval, né, das famílias. Então, para introduzir um dispositivo novo, que é compatível com a amamentação, que não causa prejuízos para o bebê, precisa de acesso, informação, um treinamento de quem vai ofertar, né? Por exemplo, né, você exemplificou a colher dosadora, o copinho de cachaça. Então, realmente, é o que a gente idealiza, mas nem sempre é o que acontece. Especialmente para aqueles bebês que precisam ficar com alguém, para a mãe retornar ao trabalho, né? Então... Precisa de um time para cuidar é desse uma binômio, aldeia dessa família. inteira. Então, mas eu acho que é isso. Não é para trazer pânico, nem condenar que aquela criança de fato vai ter algum Jamais. problema. A gente vai colocar aqui informações que a gente acha que são válidas, né? Para estimular e reforçar os bons hábitos, né? Desde o começo. Mas que, caso você precise, também é isso, né? Respira fundo e vamos seguir o jogo e a gente vai tentar lidar com tudo isso da melhor forma, Eu acho que né? o importante é contar com profissionais que estejam atualizados e que sejam capazes de ajudar a família nesse momento. Então, se precisou do complemento, se precisou usar a mamadeira por algum motivo específico, né, converse com o pediatra, converse com o odontopediatra, tudo isso é fácil da gente prevenir qualquer prejuízo por conta do uso da amamentação, né, do caso da mamadeira. E às vezes né, a prescrição de um complemento, mas é temporário, né? Então, é isso que a gente deseja, né? Existe uma boa indicação, quando já tem a data de término, né? A gente fala. Então, é indicado o complemento e à medida que esse bebê vai se desenvolvendo, com acompanhamento da pediatra, né, o ideal é ir retirando aos poucos e que esse bebê fique somente no seio, né? Se for possível. E os casos que não forem, a gente vai fazendo esse acompanhamento em conjunto de perto, entendendo quais são as demandas, né? Eventualmente, se tem fono, vai precisar de uma fono associada, né? Eu acho que a gente vai associando, às vezes, outros profissionais para minimizar, né, esse impacto, né, nas funções do bebê, né? E só antes da gente partir para o próximo passo, falando dessa questão de amamentação e mamadeira, né? A gente já falou um pouco sobre isso, já pincelou um pouco a questão da cárie e da mamadeira. O que seria isso, Thalita? Conta pra gente. Antigamente era chamada de cárie de mamadeira, né? Hoje já caiu por terra essa denominação. É a cárie precoce na infância, que seria as lesões de cárie em bebês mesmo, em crianças pequenininhas, né? E como eu já até citei, por que acontece essas lesões de cárie, né, em bebê tão pequenininho? Justamente se tem a presença de dente, falando, nossa, mas pode uma cárie num bebê de 1 aninho? Pode. Se tem presença de dente, superfície mineralizada e tem o contato com açúcar, e se não for realizada a escovação, essas bactérias consomem esse resíduo e liberam um ácido na cavidade bucal, e esse ácido é responsável por levar à perda mineral do esmalte do dente, que inicialmente são lesões de mancha branca, o primeiro sinal da cárie. Nem toda lesão de mancha branca é cárie, atenção. Por favor. Precisa de um diagnóstico. Mas, inicialmente, são brancas e, se não for tomada nenhuma atitude, essas lesões vão evoluindo até formar cavidades, né? São as lesões mesmo que precisa de intervenção de remoção de tecido cariado, restauração. E, infelizmente, assim, ainda existe essas cáries. Bebês que fazem uso de mamadeira com alimentos, com bebidas açucaradas, contato muito precoce com doces. Ou com mamadeira com farináceos em geral, que antigamente Isso. eram muito usadas. Porque, ele é muito magrinho, vamos aqui colocar essa farinha, que é para ele ficar mais cheinho. Então, tem açúcar. Então, cuidado, leiam o rótulo dos alimentos e bebidas em geral que a gente oferece para as crianças, principalmente as crianças menores de 2 anos, porque a gente sabe que essas não devem consumir, em hipótese alguma, açúcar ou mel ou industrializados que contenham açúcar. Para os maiores de 2 anos,
Pode, mas a gente também não quer Sim. que seja um consumo desenfreado. Pode consumir, pode, porque a gente adulto também consome. Mas eu queria fazer um comentário, porque a gente sempre fala que medicina é uma ciência de verdades transitórias, mas a gente sempre vai tentar buscar estudar cada vez mais, ter mais informação e tudo mais. Mas ainda hoje, né, eu recebo alguns pacientes, porque elas sempre me contam, né, dos filhos, da vida, eventualmente tem um pediatra da família que vai, e a gente super respeita esse tipo de dinâmica, mas tem gente que ainda prescreve açúcar para menores de 1 ano. Assim, eu vejo isso acontecendo ainda. E assim, eu falo, mas não é uma questão, assim, de estilo de vida ou nada. São coisas objetivas. A gente tem recomendações oficiais para seguir isso. Porque, de fato, isso pode ter impacto para a vida da criança. Então, não é querer ser chato, né? Assim, ou restritivo. Sim. É fazer o que a gente tem de recomendação, que foi estudado, que tem mais evidência e para o benefício da criança mesmo. Então, eu acho que esse tipo de recomendação, se você escutou do seu pediatra, gente, por favor, pense com carinho. Porque, às vezes, é fácil para a dinâmica familiar, né? Porque a criança está ali comendo, vê... O adulto quer comer um doce, é fácil dar para a criança e ela ficar feliz e, de repente, sossegar. Mas isso pode ter um impacto, né? De repente, nos dentes, de forma muito precoce, né? Então... E eles não sentem falta do que não conhecem, né? Não, ai, tadinho, vai ficar com vontade. Não, não existe isso, né? Às vezes, principalmente os avós, né? Ai, tadinho, dá só um pouquinho. Não, a gente tem que ter essa consciência de que é zero. Até 2 anos, é zero açúcar. Do ponto de vista de prevenção de doença cárie, obesidade, diabetes, são, assim, inúmeras doenças, né? metabólicas. Doenças metabólicas. Né? E, assim, acho que também vale ressaltar que para os pais também ficarem alertas, como você falou, dos alimentos que têm um açúcar escondido, né? Então, sempre ler a embalagem. Tem muitos compostos, né, que muitos bebês, né, acima de 1 ano fazem uso, que não é a fórmula, é o composto, que apresentam açúcar em sua composição e que tem o rótulo igualzinho, muito parecido. Não muda nem a cor. Não muda nem a cor, é muito parecido com a fórmula. E é um produto considerado ultraprocessado e ele é cheio de açúcar. Então, tem que tomar muito cuidado. Fiquem atentos. Ótimas dicas. Então, assim, acho que a gente aprendeu bastante dessa fase, né? Porque a gente estimula tanto, né, a questão da amamentação, ou se não puder ter amamentação, esses bons hábitos desde o começo. Mas agora, uma dúvida que vem muito frequente também, que acaba sendo um terror dos pais. Os sintomas que o bebê pode apresentar no surgimento do primeiro dentinho e os incômodos gerados por isso. Então, Vanessa, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como que a gente pode se apresentar esse comecinho. O nascimento do dente... de qualquer dente, ele é basicamente uma inflamação dentro da boca do bebê. Então, a gengiva fica inchada, fica mais vermelha, e isso traz um incômodo para aquele bebê. Então, pode doer, incomoda mais, coça a gengiva, o bebê fica mais irritado. Às vezes, tem mais dificuldade de dormir, porque é um bebê e ele não sabe lidar com aquela irritação. Pode aumentar a salivação, mas lembrando que a salivação, o aumento da salivação acontece antes, por volta dos 4 meses, quando o bebê começa a levar as mãos, às vezes os pés e objetos em geral para a boca. E aí todo mundo fala, tá salivando muito, o dentinho vai nascer. Pode nascer a partir dos 4 meses o dente? Pode. É não comum, né? Então, é mais comum o nascimento acontecer a partir do 6º mês, mas a gente sabe que tem alguns bebês que podem nascer o dente mais precoce, mas o aumento da salivação não significa especificamente que está nascendo o dente. Uhum. E aí, a gente tem outra polêmica, que pode dar febre ou não pode dar febre? Sim. Então, o nascimento do dente como evento, ele sozinho não causaria febre, né? Então, não tem nenhuma evidência científica de que o nascimento do dente por si só causa febre. Mas a gente sabe que quando o dente está nascendo e ele rasga a gengiva, pode ter uma infecção transitória. E aí, isso sim, pode dar febre, pode dar diarreia, mas o nascimento do dente... cientificamente não tem nada provado que ele sozinho causa febre. Então,
na presença de febre, conversa sempre com o seu pediatra para a gente poder excluir qualquer outro tipo de infecção e não pôr a culpa no dentinho e deixar alguma coisa passar batido. Eu acho que no momento, né, que assim, a gente não tem uma comunicação tão efetiva com a criança, porque ela ainda não sabe falar, enfim, fica muito difícil a gente fazer o diagnóstico, a gente está num momento, assim, de muitos vírus respiratórios circulando sempre, né, acho que pós-pandemia foi, nesse sentido, foi muito pior. Então, assim, como essa febre que eventualmente está associada, né, ao nascimento do dente, muito embora não seja pelo nascimento do dente em si, né, dessa infecção transitória que pode dar. A gente pode ter qualquer micro-organismo, né? Pode ser uma bactéria, pode ser um vírus. E o dente é que a gente acaba pondo a culpa, mas de repente vem uma diarreia junto, aí você fala, putz, era só isso? É o que acontece, né? É uma confusão ali nesse momento de inúmeros fatores acontecendo ao mesmo tempo. Esse dente nascendo gera um desconforto e faz com que o bebê coloque a mão, o objeto, tudo na boca. Sim. E, por vezes, esse objeto não está descontaminado, então ele leva toda essa contaminação. E essa contaminação não foi por conta do dente, pode gerar uma diarreia, uma febrícula, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Para colocar tudo a culpa no dente. É geralmente por conta, né, desse comportamento do bebê. Sim. E geralmente uma febre considerada uma febre mais baixa, em geral, a gente tolera, né? 37,8, né? Ali no máximo 38, não mais do que isso. Eu acho que é sempre importante alertar, porque às vezes a pessoa, de repente, num bebê em casa com 38,5 de temperatura e fala assim, olha, é o dentinho, tá tudo certo, né? Numa fase que a gente, de fato, tem que ficar mais atento às possíveis infecções no se né? Então, se o seu bebê tá com uma febre um pouco mais persistente, mais alta, por favor, não coloque a culpa no dente e vá procurar assistência médica, vai procurar ajuda para poder entender e diagnosticar realmente tudo isso. E, Thalita, eu queria que você falasse um pouquinho, a gente já falou um pouco sobre a questão das pastas, né, quando a gente falou sobre as dúvidas mais frequentes, mas eu queria que você desse um pouco mais de dicas sobre escovação nesse primeiro momento, né, de quando nascem os dentinhos do bebê. Tá. Então, a partir do momento que nasce o primeiro dente, escova e pasta de dente. Escova diferente de dedeira. Eu ia falar mais uma polêmica aí, que todo mundo aparece com uma dedeira. Nossa, mas é muito comum. Dedeira, né? Não sei se todo mundo tem conhecimento, você acopla no dedo e ela tem as cerdas de silicone. E muitas famílias usam essa dedeira para escovar o dente do bebê. Essa dedeira é utilizada antes mesmo do nascimento do primeiro dente. É para massagear o rodete gengival, para ir manipulando a boca do bebê, ele já ir acostumando, né, com essa, e dessensibilizando a cavidade intraoral e massageando também, porque o rodete gengival, essa gengiva, ela tem uma espessura. À medida que ela é manipulada, ela vai ficando delgada e facilita o rompimento do primeiro dente. Então, isso é muito importante. Então, nasceu o primeiro dente, já é a escova com cerdas e pasta de dente com flúor, que é a orientação. A quantidade é meio grãozinho de arroz cru, de pasta fluoretada, de 1000 ppm, e a escova sempre com a cabeça bem pequenininha, as cerdas macias e todas na mesma altura. Eu falo, assim, que a gente tem medo do que não conhece, geralmente. Então, não seja invasivo com o seu bebê. Deixa ele pegar a escova, sentir as cerdas, deixa tocar na mãozinha. Né? Aqui na nossa mão tem receptores muito parecidos com os receptores dentro da nossa boca. Então, à medida que ele está, né, passando a escovinha aqui, ele já está sentindo se é dura, se é macia, se essa cabeça é muito grande. Então, ele já tem um conhecimento do que vai acontecer ali dentro da boquinha dele. Então, essas são as minhas considerações. E eu acho que sempre quando é algo novo para a criança, para o bebê, tô falando mais como mãe do que qualquer outra coisa, eu acho, a gente também tem que trazer de forma positiva isso, né? Então, trazer, olha que alegria, vai começar a escovar o dentinho, né? Eu acho que trazer sempre essa... Não, vamos lá, agora tem que escovar, tipo assim, né? Eu acho que depende muito como você aborda isso com a criança, né? Já começa a construir como uma coisa positiva, né? Assim, então, trazer com alegria, né? Eu acho que a criança vai incorporando isso até o momento que vai ser um momento feliz, né? Lembrar que as crianças aprendem por imitação.
Então, ver os adultos, ver os pais e os responsáveis escovando o dente faz com que a criança entenda que aquilo também faz parte da rotina, que aquilo é divertido. Senão fica sempre, só até agora é hora só do neném escovar o dente. Então, assim, vai escovar o dente, vai na frente do bebê, deixa ele ver que você está escovando o dente, como faz. E aí, isso vai, obviamente, para um bebê tão pequeno, às vezes os pais falam, não, mas vai fazer diferença se eu escovar na frente do meu bebê? Parece que não, mas ele está vendo o que você está fazendo. E aí, conforme vai crescendo, tudo é imitado. Então, é mais fácil da criança entender a importância daquilo. Esse momento é algo, assim, muito temido, né, pelos pais, porque gera, assim, muito choro. É muito comum. O que não é comum é a criança não chorar, o bebê não chorar para escovar. Eu falo, eles chegam, meu bebê chora para escovar. Eu falei, tá tudo certo. Que bom, né? Que bom, tá tudo certo. A boca é uma região íntima, né? O bebê se sente invadido. Então, é exatamente isso. Você ter uma rotina não que eu falo de horário, mas de sequência de atividades. Ninguém gosta de ser pego de surpresa. E o bebê, apesar de ser bebê, ele vai entendendo. Então, eu vou, jantar, depois a mamãe vai me dar banho, vou lavar o nariz, escovar o dente e vou dormir. Conforme for tendo uma constância disso, não falar assim, hoje, meu Deus, estou cansado, hoje eu vou pular a escovação. Aí você não vai ter o resultado de uma escovação prazerosa. Então, é importante ter uma constância, não deixar de escovar, ter uma sequência de atividades e usar muito lúdico. Se não tem dificuldade, tem inúmeras musiquinhas, no celular para você colocar nesse momento. Você pode ir conversando, você pode falar, olha, eu sei, é para o seu bem, a mamãe está aqui para limpar o seu dentinho. Converse com o seu bebê, E tem a questão do imitar, mas tem muita questão do sentir. Você pode não falar que você está nervosa, que você acha chato aquele momento, mas o bebê está sentindo tudo. Eles sabem tudo. Eles sentem tudo. Então, assim, se você naquele dia não está num bom dia e que vai fazer de uma forma mais brava, pede para o seu parceiro, para alguém realizar, porque o bebê sente tudo. Então, sempre converse, sempre explica que é para o bem e que, com o passar do tempo, isso vai virar mesmo um hábito e ele sabe que é para o bem dele. O que eu acho interessante, vendo também do lado de mãe, que eu acompanho, a Thalita acompanha meus filhos há bastante tempo, que eu acho interessante de comportamento é que, assim, incluir a criança nessa tarefa, porque quando ela vai falar para eles, por exemplo, a gente está na consulta, ela fala para eles, Então, eles se sentem super importantes. Mamãe, a doutora Thalita me falou que eu preciso fazer isso, então vamos lá, você me ajuda, então o centro de fato são eles, Eu acho que eles sentem parte do processo. Pais e mães são só acompanhantes na rotina, na consulta do dentista. Exatamente. Mas eu acho que é interessante porque eles se sentem importantes no sentido que eles têm que pegar essa autonomia. Lógico que a gente vai supervisionar e tudo mais, A gente não tem como colocar nas costas dele, você teve uma cárie. A culpa é só sua, pelo amor de Deus, não é esse peso. Mas eu acho que a criança sentir parte e sentir como corresponsável também, isso traz para a criança uma autonomia interessante, sabe? Então, eu acho que isso é muito válido, porque ela entende a importância, entende como um processo saudável, natural, e eu acho que isso é muito enriquecedor para eles, assim, Com certeza. Então, eu acho vou contar que essa semana eu atendi uma paciente no consultório, 1 ano e 6 meses. E aí ela chegou falando para os pais, eu quero minha escova de dente. E ela chegou, ela não queria, obviamente, Porque ela tá na fase que ela não queria muito a tia Van, então a gente sentou ali, ela pegou a escovinha de dente, a parte de dente dela e falava, escovar. E os pais falavam, não é hora de escovar agora. Mas ela queria ficar ali com a escova de dente na mão. Ela é dona da escova e ela ficou lá com a escova de dente lá. Sabe tudo já. Sabe tudo. Não, eles são demais. É muito bom. E qual que é a frequência de consultas recomendada para criança em relação ao acompanhamento odontológico? É individualizado, mas, assim, no geral, uma criança saudável, para fazer o acompanhamento preventivo de rotina, o bebê a cada 3 meses, que gera muitas dúvidas para a gente ver como que está sendo, de fato, essa escovação diária, mas aí vai mudando conforme a necessidade de cada paciente, conforme a demanda de tratamento de cada paciente. Mas para os bebês, eu gosto de avaliar a cada 3 meses.
Ótimo. Vanessa, você tem alguma coisa para comentar em relação a esse segmento? Não, eu acho que o segmento a gente sempre reforça, né, que ele precisa ser feito principalmente a partir do primeiro dente. Mas eu tenho uma pergunta que eu sempre ouço e que eu acho que vale a pena a gente falar aqui. Até quando pode nascer o primeiro dente? Porque às vezes fala, tem 6 meses, não nasceu. Tem 8 meses, não nasceu. Tem 10 meses, não nasceu. E aquilo vai gerando uma angústia na família. Tipo, a gente porque não vai ter dente. Todo mundo já tem dente, menos o meu neném tem dente. Já foi o aniversário de 1 ano e ele não tinha dente. Ele não tinha dente ainda. Até quando? Até quando a gente pode esperar o nascimento do primeiro dente sem todo mundo ficar muito preocupado? São 14 meses. Tá? 1 ano e 2 meses é comum, né, esse primeiro dente demorar até 1 ano e 2 meses para irromper. Claro que a grande maioria, a idade média é de 6 a 7 meses. Por isso que gera esse desconforto na família que o bebê, né, não tem. Será que ele não tem o dente? O que Não tá vai conseguir acontecendo? comer, né? Olha, muito importante isso. Não vai conseguir comer, está muito relacionado, né, com nascer o primeiro dente e a apresentação dos alimentos. Mas a gente não tem que relacionar a oferta de alimentos, né, de uma consistência mais dura com o nascimento do dente, porque a gengiva, o rodete gengival, ele tem a capacidade de amassar esse alimento. Então, se você conseguir cozinhou uma batata e você consegue pegar essa batata e amassar com o seu dedo ou amassar ela com a sua língua contra o céu da sua boca, o bebê vai conseguir, né, processar esse alimento. Então, isso foi muito importante, porque geralmente, né, esses bebês que tendem a ter um irrompimento mais tardio do primeiro dente, os pais facilitam muito, né, essa alimentação. E aí, o que acontece? Compromete todo o desenvolvimento. Então, não adianta nada. Se esse bebê foi amamentado, chegou no estímulo mastigatório, né, no momento da apresentação, e esse bebê receber esse alimento, né, já todo amassado, não vai ter estímulo quase zero, né, para esse desenvolvimento. Sim. E a criança vai acostumando, né, que não precisa mastigar, né? Então, e assim, depois a gente vai ter outras dificuldades lá na frente, né, em relação à ingesta de carnes mais duras, eventualmente, na verdade, né? em texturas, né? Qualquer outra textura que não seja uma coisa muito processada, traz dificuldade. Aí a gente tem que correr atrás depois dessa questão de modificar a forma do alimento, né? E são coisas que a gente podia ter evitado lá atrás, né? Se fosse bem orientados, né? Então, acho que isso é bem importante. E agora, para as mães que estão escutando de crianças mais velhas como eu, quando é normal cair o primeiro dentinho? A grande maioria cai por volta de uns 6, 7 anos, tá? Quando cai o primeiro dente, esse momento está muito relacionado no momento em que irrompeu. Então, quanto mais cedo nasce, mais cedo cai. Quanto mais tarde nasce, se nasceu lá com 1 ano e 2 meses, mais tarde vai cair, tá? Então, geralmente, a grande maioria, 6, 7 anos. O que está acontecendo, a menina perdeu o dente muito precocemente, né? Por volta de uns 5, 4 anos, está tendo muitos casos e tem muita relação com a puberdade precoce. Então, os pais fiquem atentos. Se por acaso a sua filha, né, com 4, 5 anos, já tem indícios de que esse dente está ficando mole, o dente de leite, procurar observar outros sinais, conversar com a pediatra, ver a presença de pelos, né, pubianos, broto mamário, que também tem relação, tá? E, de forma geral, menina sempre mais precoce, a perda do primeiro dente em comparação com os meninos, tá? Ótimo. Mas é importante lembrar em relação à puberdade que não necessariamente isso vai acontecer. São só um sinal de alerta, né? Assim, são né? sinais de alerta para ficar atento, né? Porque às vezes você já começa a... Chega lá no consultório, tá com puberdade. Não, pelo amor de Deus. E o que eu queria perguntar em relação à questão dos dentes, que é uma coisa muito frequente, e o que eu queria a ajuda da Thalita para isso, em relação a trauma, e acho que a Vanessa também pode me falar. Meu bebê, ou meu filho teve um trauma. Acho que a primeira coisa que os pais ficam meio desesperados, né? É tipo, dente da criança. Como a gente pode manejar essas situações? Que orientações vocês dariam para os pais, né? Em relação a traumas na boca? Todo tipo de trauma, por mais simples que seja, merece uma atenção, tá? Que seja trauma que teve fratura de dente, que tenha tido lesão de tecido mole. Todo tipo de trauma merece uma atenção especial no sentido de o exame clínico feito pelo dentista e, se necessário, um exame radiográfico para avaliar intraósseo se aconteceu alguma fratura de tábua óssea, de raiz, tá?
as orientações, né, imediatas. O ideal é que essa criança já tenha uma odontopediatra para chamar de sua, né? Porque nesses momentos a família realmente fica desesperada. É tentar manter o controle, colocar gelo, né, no local, evitar alimentos que exijam tração, que a criança puxa. Eu falo que tem que dar o repouso para o dente. Mesmo que esse dente não tenha ficado com mobilidade, tem um impacto ali nas fibras do ligamento, então a gente tem que deixar esse dente em repouso. Então, uma alimentação mais pastosa e procurar o odontopediatra para fazer essa avaliação mais criteriosa. E muitas vezes eu acho que a Vanessa acaba sendo o primeiro socorro, né? A primeira mensagem é: aconteceu, e agora? E é exatamente isso. Colocar o gelo e se acalmem primeiro, respirem fundo e precisa procurar, de fato, o odontopediatra, porque é a pessoa que vai fazer a avaliação especializada. Chegar para mim lá no consultório e falar: ele bateu o dente, o que eu faço? Exatamente isso. Leve no odontopediatra, porque é a pessoa que estudou só para saber como lidar com isso. Eu acho que a gente conseguiu passar muitas informações, nosso tempo passou muito rápido, a gente está chegando no final já do podcast. E eu queria saber se vocês queriam complementar alguma informação, alguma demanda maior que vocês tenham, de fato, no dia a dia de vocês. Quer falar, Vanessa, alguma coisa que você... Além dessa dúvida, né, do dentinho que você comentou. Eu acho que... Para finalizar, a gente precisa, então, sempre falar para as famílias, né? Lembrar todo mundo que precisa já começar a pensar em conhecer um odontopediatra, assim como conhecer o pediatra, como conhecer o obstetra, que precisa ter alguém que vá acompanhar essa criança sempre. Reforçar a importância do cuidado com a saúde bucal, então, limpar a boca, escovar os dentes, todos esses cuidados e comprar tudo aquilo que seja específico para o bebê, né? Então, a escova de dente tem que ser a do tamanho que o bebê pode usar, a pasta de dente que a gente deve usar. Então, tem que ler rótulo, gente. Não dá para cuidar sem ler o rótulo, porque às vezes você tem a pasta de dente que tem mais flúor ou aquela que tem menos do que a gente precisa. Então, o conhecimento é libertador, a gente precisa ter o conhecimento para conseguir cuidar bem de todo mundo. E vou deixar aqui um recado para levantar a bandeira da odontologia intrauterina, né? Que é exatamente isso que você falou. Toda a família tem a preocupação em já escolher o pediatra antes mesmo do bebê nascer, tem já toda a sua equipe de obstetra, né? E, por que não, já ter o seu odontopediatra, né? Já escolher durante o pré-natal odontológico quem é que vai cuidar da joia mais preciosa da família, né? Então, começar esses cuidados, né, bem cedo, numa idade bem tenra, para que esse bebê se desenvolva e atinja todo o seu potencial pleno, né, de desenvolvimento, de saúde. E eu queria comentar, Thalita, também sobre o seu livro, né? A Thalita tem um livro, ela escreveu um livro, né, que é super legal, super interessante. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso também. Eu idealizei esse livro antes mesmo da Tayla, né? Eu queria divulgar aí e promover a questão da amamentação e da ortopedia funcional dos maxilares, que é uma especialidade muito pouco conhecida e que é maravilhosa, porque a gente consegue já atuar na criança desde o momento que a gente já identifica a alteração, né, de mordida, da oclusão e o impacto em todas as funções aí do dia a dia da criança. Então, eu escrevi uma narrativa infantil de um menininho. O nome do livro é O Menino de uma Bochecha Só. Não vou contar porque que ele tem uma bochecha só. Mas vocês devem imaginar, né? Porque desenvolveu uma bochecha maior do que a outra. E aí, contando... Era um menininho que usava chupeta, mamadeira, contando todo o impacto dos bicos artificiais na vida dessa criança. Tanto o impacto na saúde geral como bucal. E aí, esse livro ficou engavetado, eu tive a Tayla e eu falei, por que não complementar com informações que possam ajudar as famílias e os profissionais da saúde materna e infantil. Então, lá tem orientações que vão desde, né, da esterogestação, como acalmar o bebê sem chupeta, sobre as questões da amamentação, como ofertar o leite sem ser na mamadeira, inclusive tem também a parte de como remover de uma forma gentil os bicos artificiais para aquelas famílias que, por algum motivo, inseriram, né, a chupeta e a mamadeira. Então, é isso, está disponível, né? Depois a gente pode deixar o link, né, doutora Sim. Camila?
Mas é isso. Espero que vocês gostem. Eu acho que foi muito enriquecedor mesmo, né? E eu, como mãe de 2, né, que vivi todos esses momentos aí, tô só relembrando de cada um, né? E as diferenças de cada um, que é uma coisa muito interessante também, como a gente estava falando, né? Mais uma vez, eu acho que a maternidade traz muitas expectativas e muita comparação. Então, eu acho que pensar que cada criança realmente tem sua individualidade, seu momento, a forma que a gente consegue manejar cada coisa é libertador também, né? Porque eu percebo a diferença dos dois claramente. Então, por exemplo, a Maria, o dentinho nasceu super cedo e caiu também cedo. Do Lucas tá bem longe. Eu lembro que demorou muito para nascer. Eu falava assim, gente, mas por que não nasceu, né, o dentinho? Vai ficar banguela e depois ainda, acho que vai ter um tempinho ainda para cair o primeiro dentinho, embora ele tá louco para cair o primeiro dente, né? Para poder pegar realmente a fada do dente e tudo mais, né? Então, eu acho que é muito interessante como cada um realmente lida com a escovação, como cada um lida com a informação, como as coisas foram acontecendo e ter acesso às informações que vocês colocaram pra gente aqui hoje é realmente muito importante. Eu queria agradecer demais o tempo, a disponibilidade de vocês aqui. E deixar um recado para todo mundo aí assistir nosso podcast, para lembrar que é importante vocês curtirem e compartilhar, para que essa informação seja compartilhada, que mais famílias tenham acesso a essa informação. A gente está no Instagram e lá tem o link para as demais redes sociais, como Spotify, YouTube. Então, compartilhe, curta e deixe os comentários aqui das dúvidas e sugestões de temas que vocês querem que a gente aborde nas redes sociais também, gente. Muito obrigada, um beijo, fiquem com Deus.